Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui de novo. Eu já peço de início que perdoe minha voz. Ela hoje está saindo, graças a Deus. Ontem estava difícil. Não adiantou, nem a fonoaudiologia conseguiu resolver, né? E nós gostaríamos de comentar algo que tem incomodado o coração da nossa igreja, principalmente da liderança. Na semana passada, nós tivemos uma palavra aqui do Álvaro, falando um pouco sobre a angústia, a tristeza e o desapontamento que muitas vezes coloca no nosso coração, que Deus vai mostrando através das coisas acontecendo, e a gente vai sentindo muito isso como liderança da igreja. E ele deu ênfase lá no lado financeiro, e eu queria falar um pouquinho do lado espiritual, que eu tenho certeza que as coisas que Deus provê no nosso coração, muitas vezes, elas passam primeiro pelo nosso comportamento espiritual, pelo nosso caminhar espiritual diante de Deus, tá bom? Então eu gostaria de aproveitar esse momento, e a gente vai falar sobre um texto muito conhecido, um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 44. 2 Reis, capítulo 4, do verso 38 ao versículo 44. Mesmo assentados, mas com toda a reverência a gente vai ler. Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e voltando cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Ele, porém, disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que come. Disse, porém, o seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos pela tua condução, por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, pelo desafio que vemos, ó Pai, quando lemos a tua palavra, de falar e de ser instrumento de ti para que possamos crescer, ó Pai, no conhecimento e no agir de acordo com o teu querer. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Bom, duas coisas que me chamam a atenção nesse texto, e eu confesso que quando eu estava preparando, eu escrevi tanta coisa que a gente vai depois refinando, tentando mudar algumas coisas, e Deus vai colocando algumas coisas interessantes. Mas eu gosto de ver algumas coisas, eu gosto de sempre quando eu leio um texto, eu não sei se é costume dos irmãos, eu procuro me colocar um foco especial em algumas coisas que me chamam a atenção. E aí, duas coisas que me chamam a atenção nesse texto, que é o texto central da palavra, que diz assim: e havia fome na terra. A segunda frase que a gente ouve aí: há morte na panela. São as duas coisas que a gente guarda desse texto. Estavam passando fome e a panela existia morte.
E toda vez que eu leio esse texto, eu tenho a mania de colocar alguma coisa para o nosso lado espiritual. Porque quando nós lemos um texto desse nível, nós imaginamos que era só o retrato de uma situação. Eliseu foi um grande profeta. Ele foi um homem utilizado por Deus ali. E os profetas eram assim, né? Eles eram utilizados por Deus para tentar trazer a palavra de Deus, trazer os homens a pensar de novo naquilo que Deus tinha colocado diante deles. E para tentar interpretar também algumas coisas que aconteciam. E ser assim, quase que um mediador entre os homens e Deus. E naquela época, eles estavam passando tanta fome que só para vocês terem uma ideia, uma cabeça de jumento, que praticamente não serve para nada, ela era vendida por 80 ciclos de prata. Mais ou menos aí o trabalho de uns 3 meses de um trabalhador normal na época. Uma cabeça de jumento, imagine, né? Então a fome era tão grande, era tão difícil, a situação estava tão sem controle, mas existia ali uma preocupação do profeta, que era manter o povo unido, que era manter uma escola. A gente costuma dizer, pelo menos os homens que estudam aí a palavra de Deus, eles costumam dizer que Eliseu ele mantinha uma escolinha de profetas. Acontecia o que acontecia, mas a escolinha estava mantida. Ele tinha essa preocupação. Isso é bonito de se ver, né? Com toda a dificuldade que eles estavam vivendo na época, Eliseu estava ali com os seus meninos, os seus discípulos, os seus aprendizes. Eles estavam ali, na verdade, aprendendo com Eliseu. E Eliseu tem umas coisas muito interessantes na vida dele, porque ele seguiu também, ele foi um discípulo de Elias. E quando Elias foi assunto aos céus, ele pediu para Deus que confirmasse o seu ministério ali, dando para ele a porção dobrada do que tinha dado para Elias. E nós vemos que ele recebeu tudo em dobro mesmo. Houve uma confirmação, e todas as coisas que Elias fez, por exemplo, Elias fez em torno de 6 milagres. A Bíblia registra pelo menos 11 milagres de Eliseu. O 12º a gente pode contar que é aquele homem que foi curado quando tocou nos ossos de Eliseu. Então, ele fez o dobro de milagres que Elias tinha provido no povo. Então, nós vemos ali uma situação especial, um homem especial e um projeto especial de Deus. Mas, quando Eliseu manda fazer a sopa, manda fazer aquele caldo, ele vê que o homem, alguma pessoa saiu ao campo para colher. E ele não sabia exatamente o que ele estava colhendo. Então ele colheu erva venenosa e ervas que seriam boas. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre essas coisas que andam juntos, andam bem junto, e que nós não conseguimos às vezes separar. E a primeira frase que eu deixo para os irmãos ficar pensando é que a morte espiritual, ela principia no prato que comemos. A morte espiritual, ela principia no prato que comemos. E eu dividi esse texto em três partes, e eu queria chamar a atenção para elas. Primeiro, que a morte na panela, que é o tema central desse texto, ele pode existir dentro de uma estrutura que é sólida e organizada. Vamos ver como é que anda a nossa igreja e como estava em relação a esse povo, só para a gente lembrar. Como é que anda a nossa igreja na questão do ensino? A gente vê no texto que Eliseu ali, na sua escolinha de profeta, ele estava procurando demonstrar o conhecimento e a presença de Deus. E tinha uma coisa interessante que ele demonstrava para aqueles discípulos, é que o seu conhecimento e o seu ministério, essas duas coisas, ele não abria mão. O conhecimento que ele tinha de Deus e o seu ministério não tinha negociação. Se a gente lê todos os textos onde ele está falando com esses discípulos dele, a gente vê que ele não negocia essas coisas. Ele negocia um monte de coisa, um monte de outras coisas.
mas o conhecimento e o seu ministério ele não negocia. Ou seja, há um professor presente, constante na vida dos discípulos. Então vamos lembrar como é que está a nossa igreja. Ela tem se portado assim, tem feito esse discipulado, tem ensinado. Como é que anda a nossa igreja na comunhão? A gente vê ali que tanto a fome, a pobreza, a crise, não foram obstáculos para que se mantivesse aquela escola de profetas. E uma das coisas que a gente vê na nossa igreja é que, de vez em quando, a fome espiritual, de vez em quando, bate forte a crise na igreja, como tem batido nos últimos tempos, e isso não pode ser, não deve ser motivo para que se perca a comunhão com Deus. Uma outra coisa também, com relação à liderança, e com relação à liderança da nossa igreja. Naquela época, Eliseu, ele exercia um grande ministério e uma grande liderança, uma liderança muito forte na presença daqueles homens. Ele era um homem santo, separado por Deus, e nele repousava o Espírito do Senhor. Um homem poderoso em obras, instrumento valioso para a realização de estupendos milagres. Mas mesmo neste contexto, em que se tinha alguém ungido, existia morte na panela. Imagine se não tem alguém ungido na igreja hoje. A morte espiritual vai se espalhar pela igreja. Essa é uma preocupação que a gente tem. É uma preocupação muito maior do que a preocupação financeira, o caixa da igreja. Eu sou tesoureiro da igreja. De vez em quando a gente olha ali as contas, a gente fala, meu Deus, como é que anda? Como é que vai ser? Mas é muito mais preocupante quando a vida espiritual da igreja, ela começa a se misturar com ervas, com malefícios, vamos chamar de venenos, que destroem a comunhão, destrói a liderança e destrói também o ensino religioso na igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um segundo tópico que eu separei é que essa morte na panela é uma realidade muito dolorosa na vida da igreja. Muito, muito, muito dolorosa. Irmãos, tem muita gente buscando alimento. Igual aquele menino que saiu para buscar ervas, para colher material para fazer o caldo, fazer aquela sopa da qual nós narramos aqui. Tem muita gente buscando alimento, gente, e eles não têm ideia do que vão colher. Estão assim como ovelhas inquietas, procurando um pastor, se oferecendo para qualquer um. É assim a situação do povo hoje. Não era a situação daquela escola de profetas, mas é a nossa situação hoje. Como igreja a gente tem visto isso acontecer. A busca por coisas essenciais. E coisas essenciais aqui envolve tudo. Por exemplo, consolo, prosperidade, cura, amor. Toda essa busca, o que é resultado dessa busca hoje do ser humano, tem levado pessoas à morte. A morte espiritual, a morte na panela, a morte desse texto que nós estamos vendo. A busca constante por isso. Tem pessoas que se esquecem até mesmo de viver e ficam procurando essas coisas. Quero um consolo, quero viver em paz, quero buscar paz. E começa a procurar em qualquer lugar. Gente, e se procura em qualquer lugar, vai achar. Vai levar para casa o que não presta. Vai levar veneno para casa, para a sua vida, para a sua alma. E eu queria dizer mais uma coisa, que tem se espalhado fortemente por aí. Tem muita gente falando em nome de Jesus. Isso me preocupa. Me desculpem falar sobre esse assunto. Mas tem muita gente que fala em nome de Jesus, isto. Em nome de Jesus, aquilo. Em nome de Jesus, que isso não mais aconteça. Tem muita gente conduzindo este nome, tentando conduzir o Espírito Santo
E tem enganado muita gente. Tem enganado muita gente. E as pessoas comem de tudo quando se ouve o em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque elas são igual aqueles meninos, aquele menino que foi colher as ervas. Ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele não consegue analisar. Mas em nome de Jesus, eu levo para minha casa. Eu levo para minha panela. Eu vou cozinhar. Eu vou fazer esse caldo. Eu vou tomar e vou me fortificar. E enveredam numa panela de morte, de veneno. Estragam, destroem a sua alma. E alma é uma coisa que a gente não consegue ficar renovando. Não é através da fala do Gessé, não é através da fala das pessoas que estão nessa igreja, não é através da interpretação de algumas coisas que a gente pode renovar a alma. A alma é um trabalho espiritual que vem do Espírito de Deus e é só Ele que pode modificar. Mas a pessoa tem que buscar, tem que estar disposto a conhecer. Então, em nome de Jesus, todo mundo põe na panela. Todo mundo engole. E vocês sabem por quê? Porque esse nome tem poder. Porque esse nome as pessoas respeitam. E eu digo mais, qualquer coisa que se diga em nome de Jesus, vai para a panela. Porque as pessoas estão saindo para colher. E o que vier, verdade ou mentira, vai para a panela. Porque elas estão sedentas, estão procurando, estão querendo, estão com fome. O texto não diz, e havia fome na terra. Está diferente hoje? E havia fome na terra. Vai ter sempre, não vai? Vai ter sempre. O que será que temos colocado em nossas panelas? Do que estamos nos alimentando? O fruto, às vezes, parece viçoso, luxuriante, frondoso, e aparentam dar bons frutos. Há muitas coisas, muito ensino que são considerados arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, mas não são bíblicos, são venenosos. Existirá sempre o perigo de ser enganado pela aparência e pelas boas intenções. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. A meia-verdade é mais perigosa que a mentira, pois se torna mais sutil, menos perceptível, por isso mais penetrante. Eu vou dar um exemplo aqui. Algumas seitas têm muito ensino bíblico em sua doutrina. Confundem. Elas têm muita coisa boa. Confundem. Ela tem muita coisa correta, muita coisa verdadeira. Mas uma coisa é certa, nem tudo é verdade. Há um veneno no meio do alimento. Há uma mistura de veneno com alimento e há morte na panela. A negação e distorção das verdades essenciais do cristianismo. O evangelho fica comprometido. A pureza do evangelho é diluída num caldo mortífero de heresias. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Porque a gente tem lido pouco. Porque a gente ouve, e há aquela frase, em nome de Jesus. Quer ver um exemplo? Em nome de Jesus eu repreendo essa doença. Oh, meu Deus. Vou repreender uma doença? Quer dizer que a doença vem do maligno? A doença não é mais uma permissão de Deus? Onde nós estamos? Que Deus não controla mais a nossa vida? Como eu vou repreender uma doença? Como eu tenho autoridade para isso? Pare para pensar um pouco. Em algum momento Deus te deu autoridade para repreender uma doença? Uma outra coisa, irmãos. Hoje tem o culto de libertação.
venham, você vai ser liberto, porque o maligno está em você. Alguém pode expulsar demônio daquele que é convertido no Senhor, daquele que é nova vida? O demônio entra em alguém que tenha nova vida diante de Deus, é isso que a palavra diz? O maligno pode. Não é isso que a palavra diz. E isso está acontecendo. Colabore. Faz aquela campanha beneficente. Colabore que é para um fim bom. Nós vamos construir uma igreja, alcançar mais gente. Colabore, colabore. Isso é correto. Isso pode ser correto. Ah, mas colabore porque assim você vai estar aumentando o seu tesouro lá no céu. Gente, a Idade Média passou faz tempo. A coisa está voltando. As pessoas estão começando a acreditar nessas coisas de novo. E nós, como igreja, temos ficado muito parados. É salvação, é comércio de fé, é comércio de salvação, é comércio de indulgência. Está tudo voltando. Porque as pessoas não percebem, elas vêm de forma diferente. Isso está acontecendo e está aumentando. É gente colocando erva mortífera, erva veneno dentro da sua alimentação e você está engolindo. Porque está dizendo que vem em nome do Senhor. O fato de você não saber que um alimento é venenoso, não o torna saudável. Não basta saber que ele é um alimento venenoso, que ele não vai se tornar saudável. Ele vai continuar sendo venenoso. Tem um pensamento que diz assim que as melhores das intenções, elas não transformam a natureza do alimento que recebemos. E ele diz mais: minha intenção não altera o alimento que eu recebo. Comentando sobre esse texto, um dos pastores um dos ícones da igreja, que eu não gosto de falar sobre isso, que toda vez que eu falo sobre algum ícone da igreja, a gente vê um deslize rápido. Toda vez que a gente fala de alguém que aparece muito na mídia como um ícone, eu não gosto nem de falar, porque parece que existe uma tentação tão forte que essa pessoa cai muito rapidamente. Mas ele falou isso muito interessante. A minha intenção não altera a qualidade do alimento que eu recebo. Ou seja, não adianta boa intenção. Não adianta eu buscar com muito boa intenção. Aquele menino que foi buscar a erva no campo, que foi colher a mando de Eliseu, ele tinha boa intenção. Ele foi pegar o máximo possível de ervas para aumentar aquele caldo. Gente, estava todo mundo com fome, estava todo mundo precisando comer. Com certeza, eles já estavam o dia inteiro aprendendo sobre o que Eliseu estava ensinando. E aí, provavelmente, eu fico imaginando assim, chegou numa hora que Eliseu olha para a carinha deles e acho que é melhor dar uma paradinha, porque está todo mundo cochilando. É assim que a gente faz. De vez em quando a gente faz uma brincadeirinha que percebe que as pessoas estão brincando. Quem é professor sabe disso. Estão brincando? Não, estão dormindo. Então Eliseu deu aquela paradinha: vamos comer? Vamos comer, vamos conversar. Mas comer o quê? A fome estava tão grande na terra. Então busca-se alimento. Foi a maior das boas intenções. Mas não conseguiu separar o alimento. E o terceiro tópico, como bom presbiteriano, diz assim que a morte na panela, ela é curada. Aí você pode me perguntar, eu acho que não tem ninguém assim nessa situação aqui na igreja. Mas vamos dizer que haja alguém que esteja buscando essas coisas, esteja buscando consolo, paz, esteja buscando prosperidade, esteja buscando amor, estejam buscando alguma coisa que lhe falta na vida, que ainda não está ainda sentindo a presença de Deus ou que ainda está nessa procura constante. Aí você pode me perguntar, mas o que fazer se eu já estou contaminado? O que eu posso fazer? Se isso já passou pela minha vida, eu já ingeri esse tipo de alimento e eu estou nessa situação, e eu estou buscando uma solução para a minha situação. É muito simples, irmão.
É muito simples. Joga a farinha na panela. Não foi o que o profeta fez? Joga a farinha na panela. Como é que a gente traduz isso? O que a farinha faz quando ela entra num caldo? Ela absorve, ela seca. A figura da farinha nesse texto é para dizer o seguinte: eu coloquei um ingrediente, eu coloquei algo nessa panela que sugou o veneno que estava ali presente e que o transformou puro. E aí eu falo, mas ótimo, mas o que é jogar farinha na panela? O que é fazer isso? Como fazer isso? E eu digo que a palavra de Deus, ela pode ser considerada essa farinha. Que ela pode e deve estar associada. A farinha está associada ao grão de trigo. E a Bíblia nos diz que quando o trigo cair no chão, ele produzirá frutos. E um outro texto da palavra diz que o trigo de Deus, diferentemente do joio que nos engana, é Jesus Cristo. Então, colocar farinha na panela, colocar o alimento que pode vir do trigo, como pode vir de outro, que depende a farinha que você colocar na panela. Se a farinha for a farinha espiritual que vem do trigo, que é Cristo, que é a palavra de Deus, você vai conseguir absorver esse mal que está na sua vida. Tem um texto lá no Velho Testamento que eu gosto muito, e que é muito pouco falado, porque ele traz à memória a simbologia do Velho Testamento. E a simbologia do Velho Testamento hoje tem sido ridicularizada. Mas numa época, bem no passado, quando o povo estava no deserto, isso está em Números 21, Moisés se vê numa situação difícil, porque o povo começa a reclamar muito do que Deus estava fazendo na vida do povo. Eles estavam no deserto já há algum tempo, e eles estavam sofrendo, e eles queriam alguma coisa diferente. E aí eles começam a questionar Moisés com relação ao que Deus estava fazendo. E Deus permite que uma praga de serpentes do deserto se manifestasse no povo. Eu não sei quantos aqui já leram esse texto. Mas é interessante que essa praga e essas serpentes, elas se espalham no deserto de tal forma. E o texto é muito claro, dizendo que milhares de israelitas morrem pelas picadas das cobras. E o povo começa a entrar em desespero, e Moisés intercede, pede a Deus uma solução para aquilo. E Deus fala para Moisés: olha, faça uma cobra igual essas que você está vendo aí no deserto, de bronze. De tal forma que você, quando segurar essa cobra de bronze, toda pessoa que for picada, mas que olhar para essa cobra de bronze, será curada. Estranho, né? Deus não podia tirar as cobras? Ao invés de criar uma serpente de bronze? Olha aí, olha o que Deus fez. Era mais fácil tirar as serpentes do deserto. Foi ele que colocou, foi ele que permitiu. Mas ele achou melhor criar uma serpente de bronze, e as pessoas olhavam para ela para ser curadas. E mais tarde, ele fez alguém que ia esmagar, ele permitiu alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Notou que a serpente, em todos os aspectos da Bíblia, ela aparece em várias condições e diferentes formas, demonstrando que o mal está presente, que tem alguém que congelou essa serpente, que deixou ela imobilizada, que não tirou o mal do mundo, mas que ofereceu um caminho para se livrar do mal. Esse texto é muito usado hoje por muita gente para fazer o lencinho bento, a água purificada. É muito justificado, mas o sentido desse texto, na minha pobre e simples
E humilde versão é que Deus congelou a serpente. Ele imobilizou a serpente através de Cristo, mas não tirou a serpente do mundo. Ou seja, Deus, através de Cristo, imobilizou a ação do inimigo na vida daquele que olhar para Jesus, mas não tirou o inimigo do mundo. Porque isso vai contra o que Deus prometeu para o homem, que é o livre-arbítrio. Então, meu amigo, o que você coloca na panela, o que você tem ingerido, tem muito a ver com isso. Com o que você efetivamente quer para a sua vida. E eu queria dizer para você aí que tem algum veneno na sua vida, que tem alguma coisa te incomodando, que pegou isso de algum lugar. Eu não sei, passei por tantos lugares, e de repente eu peguei esse mal de algum lugar, trouxe para a minha vida, trouxe para a minha casa, que na sua busca por um consolo, por uma paz, você acabou virando até um veículo desse espírito maligno que se espalha, porque você foi considerado assim em algumas seitas por onde você passou. Você, quando foi buscar amor, foi tomado por alguma magia, algum feitiço, e você não está conseguindo se livrar. Você ainda não conseguiu olhar para a serpente imobilizada. Você buscou prosperidade, e muitas vezes você fez o diabo seu credor. Você buscou coisa boa, mas encontrou coisa má. Eu diria para você que hoje o Senhor quer tirar isso da sua alma, porque ele está enraizado. Ele precisa ser tirado. Ele precisa ser adicionado à farinha. Precisa colocar Jesus e a palavra de Deus na sua vida. Mas existe aqui um grupo de pessoas, com certeza, que ainda não foram envenenadas. Sabe, irmãos, tem gente que ainda não partiu, eu chamaria de apelar, né? Eu vou aqui, vou ali, vou lá, porque eu quero essas coisas para a minha vida, eu quero prosperidade. Ah, quem não quer, né? Se prosperidade foi isso que pregam, acho que todo mundo quer, né? Se dar bem, se sentir bem, estar bem. Ah, eu quero amor. Os meninos, as meninas que estão aí começando a sua vida. Poxa, que bom se Deus preparasse uma coisa dessa para a minha vida, não? Um amor de dedicação. O que eu tenho que fazer para isso? Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, eu vou e faço. Né? Faz o lacinho, faz não sei o quê. Bom, eu diria que no nosso grupo aqui, talvez muito pouca gente esteja nessa situação. Mas eu vou dizer uma verdade para os irmãos. É só uma questão de tempo. Se você não começar a colocar farinha na sua panela, é só uma questão de tempo e você vai estar ingerindo veneno. É só uma questão de tempo. E se esse é o seu caso, vamos ver o que você tem que fazer só para que isso não aconteça. Primeiro, conhecer o que está sendo colocado para a sua alimentação espiritual. O que está sendo colocado dentro do seu coração. Não se pode acreditar em informações sem fundamento bíblico. Você está na igreja, você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode buscar orientação se assim não entender, mas não tome decisão. Não ouça a palavra em nome de Jesus e saia acreditando. Vá procurar, vai ler a palavra de Deus. As pessoas hoje têm ouvido muito e pouco se dedicado à leitura da palavra. Hoje em dia a moda é sentir arrepio, se sentir bem. Ah, eu me senti bem. Eu fui naquela igreja, eu me sinto melhor. Não é propaganda disso ou daquilo, não, irmãos. Mas isso não é o interessante. Isso não é o que vai te tirar de uma situação, ou de um problema que você vive. Confesso que de vez em quando
fui atrás de outras igrejas para conhecer, para saber. Isso fez parte da nossa vida. Mas chegou um momento que a gente percebe que o problema está em nós. O se sentir bem é estar bem com Deus. Porque você pode se sentir bem por alguns minutos. E não tem nada melhor, né? Alguém falando da palavra de Deus, e aí, agora eu vou orar por vocês, irmãos. Aí começa aquela musiquinha de fundo, aquela voz naturalmente bonita, suave, cantando ao seu ouvido. Aquilo vai te levando num grau de emoção, e você aceita Jesus por 35 vezes por mês, por ano. Como se isso fosse mudar a sua segunda-feira. Ela pode mudar até o domingo à noite. Né? Ela pode mudar. Mas a sua segunda vai continuar igualzinha. Do mesmo jeito. Porque o sentir bem foi momentâneo. Foi emocional. Porque a panela está cheia de misturas. E aquele sentir bem foi que você deu uma colherada de alguma coisa que não tinha veneno. E que no dia seguinte você vai comer o veneno de novo. Você vai ingerir coisas ruins. Você vai colocar na sua alma podridão. Será que temos que analisar isso? Outro dia eu fiquei pensando, puxa, tem tanta ONG. Estou terminando, tá, gente? Tem tanta coisa boa na internet. Vou tirar esse óculos, está me atrapalhando. Tem tanta coisa que a gente tem visto aí. Interessante. Vocês já pensaram em fazer um PROCON dos crentes? Uma ONG bíblica. Hã? Será que o site com interpretação bíblica coerente teria quantos acessos por mês? Quantos vocês acham que teria? Hã? Vocês já pensaram? Hoje a moda é o seguinte, coloquei uma foto, coloquei um comentário. Quantos comentários, quantas pessoas curtiram? Aí quando chega a 50, 60, a pessoa já está se achando o máximo. Ligam até para as pessoas, você não curtiu minha foto. Você não curtiu o que eu coloquei. E outro dia eu estava lendo um desses comentários. Alguém comentou alguma coisa sobre a Bíblia, sobre a posição da Bíblia, falando de um tema bem polêmico, que não vem ao caso. E eu vi o comentário de algumas pessoas que se dizem cristãs, crente, né? E eu olhei aquele comentário e falei, meu Deus, tomara que ninguém curta. Tomara que ninguém curta, porque está um absurdo isso que ela comentou. É mentira, não é isso que a Bíblia diz. E aí eu olho, tem 50, 60, 70, 80, parece um negócio assim, parece aquele impostômetro lá de São Paulo. Que isso? Como as pessoas estão sendo enganadas, gente? Como as pessoas estão erradas, estão distantes da palavra de Deus. Então a minha proposta é que a gente não pode fazer um PROCON específico para a Bíblia, senão você ia processar muita gente. Aliás, ia faltar cadeia. Tem muita gente falando muita coisa errada em nome do Senhor. Não é brincadeira isso não. Se a gente montasse uma ONG, não ia dar muito ibope não. Porque a ONG realmente seria sem fins lucrativos. Me perdoem se estiverem transmitindo pela internet. Seria uma ONG sem fins lucrativos. Porque é para a igreja. É bíblica. Mas ONG é para sem fim lucrativo, né? Tá certo. Seria assim. Então, acho que não teria tanto ibope. Irmãos, o que a gente precisa é voltar para a palavra de Deus, irmãos. É ler a palavra de Deus, analisar o que as pessoas estão falando. É crescer espiritualmente, lendo o que Deus tem para falar para a gente. Um exemplo simples. Tem gente que ouve só rádio evangélica, só ouço rádio evangélica. Eu, nada desse negócio de outras rádios. Só evangélico, o dia inteiro, minha casa fica sintonizada. Ouve rádio o dia inteiro. Ouve músicas cristãs, umas bonitas, uns rockinhos, uns... Não, deixa para lá.
ouve as mensagens de todos os pregadores. Liga a televisão desde cedo, vai buscando. Agora é esse, canal X, agora é esse no canal Y, agora está o horário, não posso perder esse. Aí você pergunta para a pessoa, escuta, você gostou da mensagem dessas pessoas? Olha, todos eles são muito interessantes. Que coisa boa. Só soma para a nossa vida. E eu vou dizer para você, alguma coisa está errada. Porque o que eles falam é muito diferente um do outro. Um prega uma coisa, outro prega outra. E doutrinas que muitas vezes, todas estão fora da palavra de Deus. Então alguma coisa está errada, você não está analisando direito. Não é possível. É muita contradição para você concordar que eles falam a mesma coisa. Não é possível. Então eu disse, tem muita gente ouvindo rádio, tem muita gente mexer com o Kiko aqui, tem muita gente que navega o dia inteiro na web sem fronteiras. O Kiko põe uma frase lá, passa 2 segundos, manda uma mensagem, olha, você errou, você escreveu com X, é com S. Olha, você não sei o quê. Por quê? Porque está navegando o dia todo na web sem fronteiras. Que beleza, né? O dia inteiro ouvindo rádio, o dia inteiro ouvindo sermão, o dia inteiro, vai faltar dia, né? O dia inteiro entrando na website, mas não teve 5 minutos para falar com Deus e abrir a sua palavra e ler. Meus irmãos, cuidado com isso. É o dia inteiro ouvindo isso, absorvendo isso, colocando esse alimento, ingerindo aquele outro, mas não teve 5 minutos de leitura da palavra de Deus. Cuidado com isso. E eu queria só terminar dizendo uma coisa que eu queria que você guardasse. Falamos de várias coisas, mas eu queria que você guardasse só isso no final. Primeiro é que, se você quiser continuar ingerindo porcaria, não leia a palavra de Deus. Ok? Eu tomei essa decisão, eu só quero ingerir porcaria. Você tem essa liberdade. Viu, meu irmão? Eu só quero continuar ingerindo porcaria. Não leia a palavra de Deus. Pronto. Ok. Segundo, quando você lê a palavra de Deus, você saiba que o banquete que Deus vai te conceder é um banquete de vida. Não é um banquete de morte. O banquete que Deus vai te conceder é um banquete de vida, panela cheia de vida, alimento espiritual para a sua vida. Não é um banquete de morte, não é uma panela de morte. E por fim, eu deixo a palavra de Jesus, o trigo da nossa farinha, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Repetindo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele, e ele comigo. Comida de bênção, comida de paz, comida de consolo, comida de prosperidade, comida de amor, de crescimento espiritual. Amém?